Olá, eu irei falar um pouco sobre a primeira Revolução Industrial, que foi iniciada lá na Inglaterra em meados do século XVIII. Significou um período de grandes mudanças e estava limitada ao domínio dos ingleses. Contudo, ao longo do desenvolvimento de novas tecnologias e aprimoramento de técnicas, essas transformações espalharam-se pelo mundo. Espalharam-se, na verdade, pelo mundo todo, né? Sendo, portanto, fundamental para entender a atual configuração da sociedade. Uma das principais características dessa nova fase é a mudança do processo produtivo. Anteriormente, o trabalho era feito por artesãos, mulheres, homens e crianças, que o desenvolvia em suas casas ou em oficinas. Com a Revolução Industrial, esse trabalho passou a ser desenvolvido em fábricas com a utilização de máquinas. Antes, a execução de trabalho, que era feita manualmente, demorava muito tempo, visto que os trabalhadores precisavam realizar todas as etapas do sistema produtivo. Logo, com o avanço tecnológico, foi possível desenvolver máquinas capazes de otimizar o tempo, possibilitar a produção em maior escala e, consequentemente, aumentar os lucros. Nesse período, passou a existir o que conhecemos por divisão de trabalho, onde também surgiu o trabalho assalariado, ou seja, o trabalhador que antes controlava o processo produtivo passa a ser um funcionário que recebe uma remuneração pela sua produção. Já a segunda Revolução Industrial aconteceu entre meados do século XIX e a primeira metade do século XX, até o início da Segunda Guerra Mundial. Abrangeu mais países, como Alemanha, França, Bélgica, Itália, Holanda, Japão e Estados Unidos. A eletricidade e o petróleo foram as principais fontes de energia e o aço, uma das matérias-primas mais importantes. Houve o surgimento também de grandes empresas como metalúrgica, siderúrgica e automobilística, e o aperfeiçoamento de outras, como a química, como a indústria química, né? Possui relação direta com o imperialismo, inicialmente em busca de matérias-primas, o mercado consumidor e culminando no processo de neocolonialismo. No Brasil, os signos da Segunda Revolução Industrial passaram a propagar-se a partir da década de 1930. Atribui-se também a eclosão de uma série de revoluções atreladas à crescente burguesia europeia, às causas da Segunda Revolução Industrial, quando houve o desenvolvimento e o fortalecimento de novas ideias econômicas, como o liberalismo. Esse período estendeu-se desde o século XVII na Inglaterra, com as consequências da Revolução Gloriosa para a burguesia e para a economia de modo geral. Já a terceira revolução industrial, ela já está em um outro momento em que há uma mudança de chave no que se concentra o processo de produção e o contexto histórico que as pessoas estão vivendo. Agora, ela não é mais feita de maneira mecanizada e analógica, e sim passou por um processo de automatização e de implemento das tecnologias. Isso tudo no final do século XX, promovido também por países imperialistas como os Estados Unidos, Japão, França, Inglaterra, Alemanha e outros. E agora, na terceira revolução industrial, as produções elas são pautadas na automação da robótica, na computação eletrônica e em componentes que envolvem as tecnologias. E agora, a quarta revolução industrial, que está acontecendo no exato momento, no século XXI, que também é chamada de indústria 4.0, é o momento em que os processos produtivos eles se fundem com a presença da internet e das inteligências artificiais no processo de produção. Então, se tem a internet das coisas, tem a cibersegurança, tem a programação, e tudo isso se funde com o processo produtivo. Isso se relaciona com a sociedade em rede de Castells, à medida que Castells, ele é o filósofo espanhol, ele pauta
sociedade rede em alguma esfera, assim, que é possível citar a economia de informação, a interatividade global, a cultura, a identidade, a política, o poder, e como que tudo isso está ligado com os processos produtivos, com como a gente enxerga a sociedade, com como os conteúdos eles são convergidos nos aparelhos digitais e como a gente compartilha essas informações, o que está totalmente amalgamado com os novos processos de produção.